A culpa e o peso das pratas. A noite em Jerusalém estava abafada. O vento quente soprava pelas ruas estreitas, carregando consigo murmúrios de um destino já selado. Judas Iscariotes caminhava sozinho, os passos pesados sobre as pedras da cidade. A bolsa de couro presa à sua cintura pesava como nunca antes. As 30 moedas de prata tilintavam a cada movimento, mas não eram mais um prêmio. Agora, pareciam correntes que o prendiam a um erro irreversível. Seu coração batia acelerado. Ele sentia os olhares de sombras invisíveis sobre ele, julgando, condenando, sussurrando seu nome como um veneno no ar. Desde o momento em que entregou seu mestre com um beijo, algo dentro dele se partiu. O peso da traição não demorou a sufocá-lo. Ele não soube dizer em que momento a euforia dos sacerdotes se transformou em sua própria ruína. Quando aceitou as moedas, tudo parecia uma transação simples, um gesto político, um caminho inevitável. Mas agora, cada prata parecia brilhar como fogo em suas mãos. Os olhos de Jesus, tão cheios de tristeza e compaixão, ainda o perseguiam. Judas vagou sem rumo, enquanto sua mente o torturava. As lembranças se atropelavam, misturadas com o som dos passos dos soldados que haviam saído para prender Jesus. Ele viu-se ao lado do mestre, partilhando do pão molhado no vinho, ouvindo as parábolas, testemunhando milagres. Como ele pôde se perder assim? Como pôde trocá-lo por tão pouco? Com os dedos trêmulos, segurou a bolsa. O som metálico o enojava. 30 moedas de prata. O preço da traição. O preço de um inocente. O primeiro passo da angústia o levou ao templo. Ele entrou apressado, com o olhar perdido, e encontrou os sacerdotes e anciãos ainda discutindo o destino de Jesus. O cheiro de incenso misturava-se ao suor de seu desespero. Eu pequei. Traí sangue inocente. Sua voz ressoou pelo salão. Os sacerdotes se entreolharam, desdenhosos. O problema não era deles. O que nos importa? Isso é contigo. O desprezo deles foi como uma lâmina fria cortando sua alma. Naquela fração de segundo, ele compreendeu. Não havia perdão ali. Eles o haviam usado e agora o descartavam como um pedaço de pano sujo. A revolta tomou conta dele. Com um gesto brusco, atirou as moedas no chão do templo. O som metálico ecoou pelas paredes sagradas, espalhando as pratas como se fossem migalhas amaldiçoadas. Mas não adiantava. Ele já estava condenado, não pela justiça dos homens, mas pela própria consciência. Saiu do templo como um espectro. As ruas de Jerusalém pareciam mais escuras do que nunca. Cada rosto que passava por ele se tornava uma acusação. Traidor. Maldito. Perdido. Então, ele tomou sua decisão. O fim estava próximo. E Judas sabia que não havia mais volta. A sombra da desesperança. Judas correu pelas ruas de Jerusalém, mas não havia para onde fugir. Cada viela parecia levá-lo de volta ao início de sua tragédia. Seu peito arfava, seu coração martelava dentro do peito como se tentasse escapar da jaula que sua culpa havia se tornado. Ele havia tentado se redimir, devolver as moedas, anular sua traição. Mas o erro já estava consumado. O olhar de desprezo dos sacerdotes queimava como brasas em sua mente. O que nos importa? As palavras ecoavam, impiedosas. O sol começava a nascer no horizonte, tingindo de dourado as muralhas de Jerusalém. Mas para Judas, não havia mais luz. Ele parou no alto de um monte, olhando a cidade onde, há poucas horas, sua traição havia se concretizado. Daquele ponto, podia ver a movimentação dos soldados, o alvoroço nos portões. Jesus estava sendo levado.
Os joelhos de Judas cederam, e ele caiu ao chão, o rosto marcado pela poeira do caminho. Seus dedos cravaram-se na terra seca, e um grito de angústia rompeu o silêncio da manhã. Eu não queria. Eu não queria. Mas o que importava o que ele queria agora? Lembranças atravessavam sua mente como lâminas afiadas. Ele se viu em Betânia, quando Maria derramou perfume caro sobre os pés de Jesus. Ele se lembrava de seu próprio desgosto ao ver aquele desperdício. Por que não vendemos esse perfume e damos o dinheiro aos pobres? Ele dissera, fingindo um zelo que não possuía. Mas agora compreendia, e ele nunca se importou com os pobres. Sua ambição o cegara. Lembrou-se das moedas de prata que pesavam em suas mãos na noite anterior. O tilintar metálico era um som que não sairia de sua mente. 30 moedas. O preço da traição. O preço de seu mestre. Ele apertou as têmporas, tentando afastar a dor, mas era inútil. O destino de Jesus estava selado. Os soldados não voltariam atrás. Ele sabia como terminaria aquela história, com uma cruz. O peso do que fizera esmagava sua alma. Ele não podia encarar os discípulos. Não podia enfrentar Maria, Marta, nem Lázaro. Não poderia jamais olhar nos olhos de Pedro, que, apesar de tudo, ainda lutaria até o último instante pelo Mestre. E então, um pensamento terrível surgiu em sua mente. A única saída era o fim. Judas levantou-se com um olhar vazio. O monte onde estava oferecia a resposta que ele procurava. Uma grande árvore retorcida erguia-se ao lado do caminho, como se esperasse por ele desde o princípio dos tempos. Seus passos vacilaram ao se aproximar do tronco áspero. Ele desamarrou o cinto de couro que segurava sua veste e passou-o em volta de um galho forte. Suas mãos tremiam, mas ele não hesitou. O nó estava feito. Um último pensamento cruzou sua mente. E se houvesse perdão? Mas era tarde demais. Com um suspiro trêmulo, Judas prendeu o laço ao redor do pescoço e fechou os olhos. O silêncio o envolveu. E então, ele se lançou na escuridão. O silêncio após a queda. O vento soprou forte sobre a colina, fazendo os galhos da grande árvore rangerem como se lamentassem o destino daquele que agora pendia entre a terra e o céu. A corda se esticou, o nó apertou-se ao redor do pescoço de Judas, e por um instante que pareceu eterno, o mundo parou. Então, o silêncio foi quebrado. O galho cedeu. Com um estalo seco, a madeira que deveria sustentá-lo se partiu, e o corpo de Judas despencou. O impacto contra as rochas foi brutal. Seu corpo rolou ladeira abaixo, sendo engolido pela poeira e pela sombra do amanhecer. As pedras, afiadas e impiedosas, rasgaram sua carne. Quando finalmente parou, o que restava dele jazia deformado sobre o solo seco. A cidade de Jerusalém despertava. O burburinho do povo enchia as ruas, e nos pátios do templo, os sacerdotes já se movimentavam, indiferentes ao destino daquele que um dia servirá a eles como uma peça descartável em seu jogo de poder. Para eles, Judas já não existia. As 30 moedas de prata continuavam espalhadas pelo chão frio do templo. Ninguém as recolhera. Seu brilho metálico não conseguia esconder a maldição que carregavam. Os sacerdotes haviam discutido sobre o que fazer com aquele dinheiro. Não podiam colocá-lo no tesouro do templo, pois era o preço de sangue. Após deliberarem, usaram as moedas para comprar um campo, um terreno árido e pedregoso nos arredores da cidade, destinado a enterrar estrangeiros e os sem nome. O campo de sangue, como passaria a ser conhecido. E foi ali que o corpo de Judas encontrou seu repouso final. Apenas um nome esquecido, uma história marcada pela culpa. Enquanto isso, Jesus caminhava em direção ao Gólgota, carregando a cruz.
A multidão gritava, os soldados o empurravam, e os discípulos que restavam olhavam de longe, temerosos. Pedro chorava. Maria sofria. E Judas já não existia. Seu nome se tornaria um símbolo de traição. Um aviso aos que permitissem que a ambição e o desespero os levassem a um caminho sem volta. No fim, não foi o julgamento dos outros que condenou Judas. Foi ele mesmo. Inscreva-se agora. Ative o sininho para não perder os próximos capítulos.